A gente vai já avançar neste tema com o comentarista do Canal Rural, Miguel Daúde, que analisa, de um lado, a condição das finanças públicas, o rombo nas contas públicas, de outro lado, exatamente o ponto que o Sindiveg levou à ministra da Agricultura, o risco do agronegócio passar a pagar mais impostos em meio a essa discussão iniciada sobre reforma tributária. Seja muito bem-vindo, Daúde. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Kellen, esse é um assunto preocupante para a agropecuária brasileira. Por quê? Como você colocou, no final de 2020, este ano, as nossas contas vão chegar com um rombo, né, de aproximadamente R$ 1 trilhão. Nós vimos ali com rombo de 120, 130 e já não estávamos conseguindo resolver este rombo. É evidente, como foi colocado, você tem duas alternativas. Ou você diminui custo, aonde diminui custo? Isso, na conjuntura, na forma política de hoje, é praticamente impossível. Ou a reforma tributária, ela não está aí para facilitar, para dar facilidade ou respaldo, né, à produção. Ela está aí exatamente para tributar, né? E o agronegócio, ele pode ser pego, Kelly, não diretamente, mas indiretamente. Então, como vocês bem colocaram, a cadeia do agronegócio, ela tem o produtor rural e o consumidor. Em algum lugar essa carga tributária vai chegar. E vai sobrar para quem, Kelly? Para o produtor rural. Para o produtor rural. Você abre o jornal dizendo que o agronegócio, que o presidente coloca o agronegócio brasileiro como eficiente e que é alvo de querelas internacionais que questionam o desmatamento, enfim. Mas aí eu rogo ao setor econômico o seguinte: o único setor no Brasil que tem condições de arrancar para um crescimento do país é a agropecuária, que está preparado para isso. Então, sabe o que vão acabar fazendo, Kelly? Vão punir o único setor da economia que traz resultados. É uma punição. Agora, por que não congelar o salário dos funcionários públicos a partir de um determinado momento, de um determinado nível? Por que não tirar benefícios de indústrias multinacionais que aqui estão e querem dinheiro do governo para sobreviver? Agora, nós vamos punir o único setor que traz dividendos para o Brasil, que traz dólares para o Brasil, que ajudou o Brasil a ficar livre das suas dívidas, foram as exportações do agronegócio. Mesmo porque as exportações do minério de ferro, ela não é superavitária, porque nós exportamos minério e importamos trilho. A questão do petróleo, ela vai para um lado, vai para o outro. Então não tem outra saída e nós vamos acabar punindo. Então falta, Kelly, uma visão mais ampla por parte do governo em relação a essa reforma tributária. Desculpa, Kelly, você acha que é a pergunta? Agora, nesse contexto em que você faz o alerta, né? Nesse momento é uma precaução, é colocar luz sobre um tema. Estamos iniciando os debates sobre a reforma tributária. Há pelo menos 3 propostas que vão ser discutidas. Você acha que existe uma pior do que a outra no sentido de ter mais chance de tirar incentivos fiscais para o setor agropecuário e acabar gerando um custo maior, por exemplo, para agroquímicos, Daúde? Sim, Karen, sim. A proposta que está no Senado, ela tem um risco terrível, porque ela remete aos estados a possibilidade de tributação e de adequação. Isso, sem dúvida nenhuma, nós temos aí aquele convênio 100, nós temos o ICMS da exportação, nós temos uma série de produtos uma série de tributos que poderiam levar à tributação do agronegócio. Essa questão do agroquímico, como você bem colocou, é uma questão que já está em discussão. Quer dizer, tem governos, você pega o governo do Mato Grosso, o governo de Santa Catarina, eles querem tirar os benefícios desses insumos agrícolas como se fosse um veneno, né? Quando ele pode ser equiparado ao remédio que você compra na farmácia, né, que também
depende da dose, a diferença é a dosagem, então não há esse entendimento, então pode sim. E o que está na Câmara, a mesma coisa. E essa que está do governo, da fusão do PIS e da COFINS, o que acontece? Diretamente você não afeta, né, a tributação do agronegócio, mas indiretamente você causa uma tributação pela forma como vai ser feito nos insumos, porque tudo, quando você produz soja, tudo bem, você não tem a tributação ali, mas você tem equipamentos que você comprou, você tem insumos, você tem uma série de coisas. Então, esta cadeia que compõe o produto, ela vai acabar sendo aumentada. Okay. E vai sobrar para quem? Para o produtor rural. Então, é essa a visão que nós temos que ter. Mas, por outro lado, nós reconhecemos, eu reconheço, o governo ele está realmente num beco sem saída, ele vai ter que tomar uma decisão. Agora, nós poderíamos estudar melhor uma forma de economizar, como atribuir umas outras medidas econômicas, mas isso não é discutido. A coisa vira política. O ministro chega no Congresso, a coisa vira política. Uma hora é o Fundeb, outra hora você tem discussões, então você não tem ambiente de negociação. E quando você não tem ambiente de negociação, eu me recordo muito do passado, em que todas as vezes que se tentou fazer reforma tributária, você acaba parando na seguinte alternativa: o governo quer arrecadar e quem paga não quer pagar. E essa reforma, ela sobra para quem? Para os representantes. E esses representantes da nação brasileira, eles sempre estão em cima do muro. Eles nunca estão a favor da nação brasileira, que é você raciocinar, pensar numa reforma. Então, Kelly, quando você olha a questão tributária no Brasil, você fica desesperado exatamente por falta de visão. A mediocridade dessas decisões, ela é de arrepiar. Punir o único setor que traz dividendos para o país. Kelly. Obrigada, Miguel Daúde. Desejo uma boa tarde. Até a próxima semana. Até a próxima.